Alfabetização e letramento. Oi, gente! Eu vou dar início no vídeo fazendo a apresentação. Meu nome é Ana Caroline de Souza Medeiro, eu curso Pedagogia, estou no 7º semestre na Universidade São Judas Tadeu, no campus da Moca. Esse projeto é orientado pela professora Cristiane Simões, para a validação do estágio da EJA. Alfabetização e letramento. O que é alfabetização? A alfabetização é definida como o processo de aprendizagem onde se desenvolve a habilidade de ler e escrever de maneira adequada e a utilizar essa habilidade como um código de comunicação com o seu meio. É o processo onde os educadores procuram dar mais atenção durante o período de educação inicial nas escolas, através do desenvolvimento de atividades da alfabetização, que envolvem o aprendizado do alfabeto e dos números, a coordenação motora e a formação de palavras, sílabas pequenas e pequenas frases. Através dessas tarefas, o indivíduo consegue adquirir a habilidade de leitura, de compreensão de texto e da linguagem de maneira geral, incluindo também a operação de números que estão sendo competências necessárias para avançar os níveis escolares seguintes. A alfabetização consegue desenvolver também a capacidade de socialização do indivíduo, uma vez que possibilita novas trocas de símbolos com a sociedade, além de possibilitar também o acesso a bens culturais e outras facilidades das instituições sociais. A incapacidade de adquirir a habilidade da leitura e da escrita é chamada de analfabetismo ou iliteracia. Existe também a incapacidade de compreensão de texto simples, que é chamada de analfabetismo funcional ou semi-analfabetismo. Alfabetização e letramento. Agora nós vamos falar um pouco sobre o que é o letramento. O letramento é muito mais abrangente na construção do processo de ensino e aprendizagem de um aluno. Segundo Magda Soares, professora da Universidade Federal de Minas Gerais, ela salienta que o ato de ler e escrever possui sua devida importância, mas estes devem ser acompanhados por atividades que possibilite a inserção do indivíduo ao universo da escrita, compreendendo as complexidades relacionadas à aprendizagem. E isso ultrapassa os conceitos da alfabetização funcional. Ou seja, o aluno foi alfabetizado, mas não sabe utilizar os recursos da leitura e da escrita. Mas o letramento permite ampliar não somente este conceito, como também possibilita o aluno ao envolvimento em atividades em torno da leitura e da escrita. E por estas razões, pode-se afirmar que a essencialidade do letramento não é somente verificada nos primeiros anos do ensino fundamental, e sim em toda a trajetória escolar, visto que ele irá auxiliar o aluno não só na disciplina de língua portuguesa e de redação, como também em outras disciplinas. Haja visto que o letramento permite compreender, refletir, avaliar, apreciar a leitura e a escrita em todas as instâncias sociais. Deve-se pensar que o letramento como um fenômeno social que ultrapassa o espaço escolar, mas ainda pretende aplicar novos métodos de ensino da escrita e da leitura. A diferença entre alfabetização e letramento. Depois que você compreende os conceitos básicos, consegue identificar qual a diferença entre a alfabetização e o letramento. Enquanto a alfabetização consiste em um processo básico de ensinar crianças a lerem e escrever, o letramento acaba indo bem além disso, fazendo com que este indivíduo adquira o domínio sobre a língua escrita e a falada, utilizando nos mais diferentes contextos. Também podemos dizer que, no entanto,
A alfabetização consiste no desenvolvimento de um processo técnico de ler e escrever. O letramento pode ser entendido como apreço pela leitura e a escrita. Qual a importância da alfabetização e do letramento? Letrar e alfabetizar, embora à primeira vista pareçam ter o mesmo significado, são termos que se aplicam em diferentes práticas. Letrar é transmitir as habilidades necessárias e o hábito de ler e escrever, enquanto alfabetizar refere-se ao aprendizado das técnicas para a compreensão da linguagem, no que diz respeito a seus conteúdos gramaticais. No processo de letramento, é necessário que o indivíduo tenha contato constante com a leitura, o que pode ser feito por meio de jornais, revistas, livros, até mesmo letras de músicas, ou qualquer coisa que se permita uma reflexão sobre aquilo que foi lido. Durante a alfabetização, são abordados conteúdos embasados na gramática e na ortografia, assim como sua relação com os sons das linguagens faladas. Deste modo, uma pessoa alfabetizada pode ser letrada, pois não possui o hábito da leitura e, com isso, não consegue responder apropriadamente às necessidades da escrita e da leitura. A alfabetização e o letramento devem caminhar lado a lado durante o processo de aprendizagem, uma vez que, de acordo com parâmetros curriculares, BNCC, o ensino da linguagem deve ser abordado de 3 aspectos fundamentais: leitura, interpretação e escrita. É muito importante que se alfabetize letrando, para que então a criança seja inserida no contexto cultural da sociedade, e este fundamento é relacionado à leitura. Durante o processo de ensino-aprendizagem, o papel dos educadores é essencial, pois eles irão atuar como agentes facilitadores ao incentivar e guiar estas crianças ao longo de sua jornada escolar. Por este motivo, os profissionais da educação precisam sempre estar atualizados em conhecimentos sobre o assunto constantemente, a fim de contribuir da melhor forma no desenvolvimento de seus alunos. A alfabetização e o letramento, eles podem correr juntos? A resposta para esta questão é sim. Ao saber qual a diferença entre a alfabetização e o letramento, é importante compreender que esses processos não ocorrem de forma isolada, pois, ao mesmo tempo que um indivíduo é alfabetizado, ele pode iniciar um processo de letramento e levar por toda essa vida. Esse prazer em lidar com a escrita e a leitura no dia a dia, inclusive pessoas letradas que lidam com a palavra o tempo todo em suas profissões, exemplo disso são professores, escritores, jornalistas, sociólogos, historiadores, publicitários, tradutores e etc. Eu irei também dar alguns exemplos de alfabetização e letramento, de como se trabalhar a leitura e a escrita de seu aluno. Você, monitor ou professor, pode trabalhar a leitura em diversos gêneros textuais, como poema, quadrinho, receitas, texto que tenham diferentes intencionalidades e propósitos, que estimule o seu aluno a pegar gosto pela leitura. Vocês podem também estar trabalhando atividades práticas que façam uso de texto na própria sala de aula. É importante também que você ensine como ultrapassar a decodificação para seus alunos. Que vocês ensinem a eles a ler mesmo antes de saber ler. Que a leitura deve ser feita a leitura da palavra e a leitura do mundo. É importante que você, monitor, também sempre incentive os seus alunos a fazerem práticas da escrita, a praticarem várias produções de texto. Você, monitor, também deve incentivar seus alunos à comunicação oral, que também é uma prática,
para a leitura e escrita. Ele também, ao conversar, também está se desenvolvendo na comunicação oral. Então, pode ser dito que até ao conversar, o aluno também pode estar aprendendo. Um exemplo muito importante para monitores e professores trabalharem a leitura e a escrita com seus alunos é seguirem os conceitos de soldagem. O que seriam os conceitos de soldagem? O professor, para dar início às atividades com seus alunos, fazer um diagnóstico. Ele deve, então, conhecer a sua classe ou grupo que trabalha, conhecer os aspectos sociais desse grupo ou dessa classe, qual é o meio que eles convivem, o que eles estão acostumados a fazer, conhecer de fato um pouco da história deles, um pouco mais sobre eles. Também é importante que o monitor ou professor saiba qual é o contato que esses alunos têm, tanto com a leitura quanto com a escrita. O que eles conhecem sobre a leitura e sobre a escrita, se eles conhecem, se eles sabem escrever ou sabem ler alguma coisa. A princípio, para um professor ou monitor começar a trabalhar com algum aluno, ele precisa saber de fato o que esse aluno sabe, para que ele consiga fazer um bom planejamento do que passar para esses alunos, para que ele alcance o que se espera, né? Que ele consiga de fato fazer com que esses alunos aprendam tanto a ser alfabetizado como letrado, que ele tenha uma base para começar, para que ele não deposite conteúdo nos seus alunos e que esses conteúdos fiquem vazios, porque muitas das vezes, se eles passarem uma coisa que o aluno nunca viu, que o aluno não sabe nem do que se trata, nem o que significa, eles podem acabar não obtendo resultados. São notícias sobre o presidente, o tempo, os artistas da TV e mesmo a Mônica e o Cebolinha nos jornais de domingo. Letramento é informar-se através da leitura, é buscar notícias e lazer nos jornais, é interagir com a imprensa diária, fazer uso dela, selecionando o que desperta interesse, divertindo-se com as tiras de quadrinho. O que essa frase nos passa? Essa frase quer dizer que você tem que procurar se desenvolver com aquilo que te agrada, com aquilo que chame sua atenção. Mesmo que seja por meio de jornal, de TV ou até mesmo de histórias em quadrinhos como o da Cebolinha, do Cebolinha e da Mônica, ainda assim, com isso, você pode estar fazendo a aprendizagem da leitura e da escrita, pois também é uma forma de aprender. Qual o intuito deste vídeo? Este vídeo foi criado para ajudar monitores que possam trabalhar de forma melhor com seus alunos, que tenham um pouco mais de conhecimento sobre a alfabetização e o letramento, o que é cada um, o que significa e como usar isso na sala de aula. Esse vídeo também tem o intuito de passar para monitores e para alunos a importância que é saber a diferença entre a alfabetização e o letramento. Agradecimentos. Eu espero ter ajudado monitores a entender um pouco mais sobre esse assunto, que é a alfabetização e o letramento, o que a gente trata no vídeo. Agradeço também aos criadores do projeto e às monitoras que sempre estiveram à disposição para ajudar não só a mim, como a diversos alunos que participaram desse projeto para a gente conseguir estar concluindo ele. Muito obrigado, espero que tenham gostado.